Salve maravilhosos! Como é que vocês estão? Tudo bem ou não? Sejam todos muito bem-vindos a este canal que é meu, que é seu, que é nosso, o Simplesmente Natural. E é isso aí, estamos em ritmo de prova, hein? Estamos chegando no tão sonhado dia da prova do Enseja, o dia que você vai lá e vai destruir nessa prova de ciências da natureza que eu tenho certeza absoluta. Eu, professor Gabriel, vou ajudar você a chegar lá, ó, no ponto, tá bom? É isso que vai acontecer. E para isso, eu gostaria de te pedir, antes de começarmos o assunto do nosso videozão de hoje, que você desse essa moral pro prof. Chegou aqui agora, tá caindo de paraquedas aqui no canal, ainda não é inscrito? Se inscreva no canal, dá essa ajuda para nós. Isso é muito importante mesmo. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, isso ajuda o YouTube a entender que o meu canal é importante, que pode ajudar as pessoas a estudar para a prova do Enseja e a destruir. É isso que a gente quer. Se você já é aquele inscrito maravilhoso aqui do canal, deixa aquele like para nós. Pô, dá essa moral pro prof, vai, por favor. É só isso que eu peço para você. Tudo bem? Então, tá dado o recado aí do início da nossa aula. Deixa o likeão, comenta aqui no vídeo se você curtiu esse vídeo, se você curtiu esse assunto, se você quer mais informações sobre isso, pode mandar aqui que a gente vai trocando uma ideia. Fechou? Do mais é isso, meu povo. Sem enrolação, videozinho mais curto, começo da semana aí, terça-feira braba. Você está assistindo outro dia, fica à vontade. Se você está assistindo de dia, um bom dia, à tarde, uma boa tarde, à noite, uma boa noite. E vamos que vamos. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior, à nossa live passada de quinta-feira, onde eu perguntei para vocês assim no vídeo: o que é um vírus? E nós conversamos sobre isso, falamos um pouquinho sobre os vírus. E se eu não me engano, não foi na quinta, né? Eu fiz uma live no sábado, na verdade. Então, o último vídeo do canal, antes desse aqui, tem uma live de sábado falando sobre o que é um vírus. E hoje nós vamos tratar sobre as principais viroses, as principais doenças virais que podem aparecer na sua prova do Enseja. O objetivo aqui é dar um toque rapidinho para você nas principais doenças virais para você dar uma revisada. Tem mais vídeo aqui no canal sobre isso, tá bom? Então procura aí nas playlists que tem aqui do canal para você se aprofundar um pouco mais. Hoje eu só vou dar um toquezinho nas principais que podem aparecer na sua prova e que são comuns, tá? Então tem muitas delas que já são carta marcada na prova do Enseja, então vale muito a pena a gente ficar ligado. Então se liga, primeira coisa que eu preciso que você lembre da aula passada: a grande maioria das doenças virais você previne. Porque se você tiver que tratar, é complicado, porque existem pouquíssimos remédios, fármacos para tratar uma doença viral, para combater o vírus. Justamente porque o vírus não tem estrutura celular, então fica mais difícil combater. É muito complicado você encontrar uma estrutura que é exclusiva do vírus e que o seu organismo não tem algo muito parecido. E aí você acaba criando um fármaco que pode acometer o seu organismo também, então isso é complicado. Lembre-se, antibióticos eu uso para tratar doenças bacterianas e não virais. Tudo bem? Tá tudo lindo, maravilhoso até aqui? Então lembra, quem combate o vírus geralmente quando você pega uma infecção viral é o seu próprio sistema imunológico. E se você tiver imunodeprimido, se você não tiver em dia com o seu sistema imunológico, o seu corpo pode demorar muito tempo para começar a combater esse vírus vai acometendo as suas células e isso, dependendo do tipo de vírus e do tipo de célula que ele infecta, pode causar um problema muito grave para você, não é? Haja vista essas doenças virais aí que nós temos que levam o indivíduo a óbito, não é? A própria Covid-19 foi assim, então tem que tomar cuidado. Fechou? Então, meus queridos, agora o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar um pouquinho a ideia das principais viroses, comentar com vocês aqui e aí a gente segue a vida. Valeu? Então bora lá, vamos começar. Falamos então um pouquinho sobre as viroses. E aí, não tem como nós falarmos de virose sem falarmos sobre as arboviroses. Quem são as arboviroses, prof? Que nome é esse? Que loucura é essa? As arboviroses, meus queridos, são as viroses que geralmente são transmitidas aqui, ó, por artrópodes, tá? Então, arboviroses é o termo que a gente usa para falar de vírus que são transmitidos por artrópodes, principalmente por insetos. E aí não tem como a gente não falar daquela arbovirose mais famosa de todas, que é a dengue. Mas eu vou falar só dela? Não. Eu vou falar daquele inseto que
transmite várias viroses. Sim, é um mosquitinho odioso, o odioso do Egito, o Aedes aegypti. Aedes aegypti que é comumente chamado de mosquito da dengue, né? Justamente porque a principal virose que ele transmite é a dengue. Só que o tempo foi passando e esse danadinho desse mosquito foi se acostumando a transmitir uma galera aí, tá bom? Ele se adaptou, outros vírus se adaptaram a esse mosquito. O Zika vírus, a febre chikungunya, a febre amarela urbana são viroses transmitidas pelo mesmo vetor. O que é um vetor? É um cara que transmite a doença. Então, o Aedes aegypti transmite a dengue, transmite a Zika vírus, transmite a febre chikungunya, transmite a febre amarela urbana. Tá bom? Não se esqueçam que quando o prof fala do Aedes safadinho, tá? Você precisa se ligar que esse safado vai transmitir uma dessas viroses, ó, as 4 principais, né? Dengue, febre chikungunya, Zika vírus e febre amarela urbana, tá? Quando que ele transmite? Quando ele está contaminado. O mosquito geralmente não nasce contaminado com o vírus. Como que o mosquito se contamina, prof? Ele pica uma pessoa contaminada, mas qualquer mosquito? Não, a fêmea. A fêmea se alimenta de sangue, porque ela precisa obter mais nutrientes para desenvolver os ovos. Então ela se alimenta de sangue, que é uma fonte de nutriente riquíssima. A fêmea se alimenta do sangue, por isso ela é chamada de hematófaga, ó, hemo de sangue, tá? Hematófaga. Ela se alimenta do sangue de uma pessoa contaminada, se contamina. Aí quando ela vai se alimentar do sangue de outra pessoa, ela acaba transmitindo o vírus para essa outra pessoa. Então, ela picou uma pessoa com dengue, ela se contamina do vírus da dengue e transmite isso para outra pessoa. Fechou? Assim acontece com as outras doenças. Ô, prof, mas o mesmo mosquito pode transmitir mais de uma? Dificilmente. A gente não tem casos na literatura do mosquito viver tanto tempo assim para se contaminar com tantos vírus e transmitir todos, não. Então, geralmente se contaminou com um, transmite esse um que ele se contaminou, tá bom? É assim que funciona. Beleza, meus queridos? Entendido isso até aqui? Muito bem, bem. Então vamos lá. Ó, nossa, o prof tá com uma alergia hoje. Tô gravando, gente. Tá bom, vai direto assim. Aqui a gente não fica editando muito, não, porque tem que ser direto com vocês a história. Seguinte. Então fiquem antenados nessas 4 doenças. Tentem conhecer um pouquinho de cada uma delas para diferenciar. Pô, dengue, todo mundo que teve aí, né? A gente no Brasil, a dengue é a arbovirose mais comum que tem, né? O paizão nosso que é propício para isso. Aqui na minha região, então, nem se fala. Então, a dengue, gente, é uma virose muito séria, que já é endêmica. O que significa ser endêmica? Sempre tem, tá? Sempre tem, não tem jeito. É uma doença que a gente não consegue controlar muito justamente porque a gente não consegue fazer o controle do criadouro do mosquito. Então lembre-se, essas 4 doenças, dengue, zika, febre chikungunya e febre amarela urbana, a melhor forma de você prevenir é combater o mosquito, não tem jeito. Você tem 4 variantes do vírus da dengue aqui, tá? E dentro dessas 4 grandes variantes ainda você tem vários sorotipos diferentes, é um rolo. É uma galera, tá bom? É isso que você precisa saber. Vários tipos de dengue. Então você pode pegar dengue mais de uma vez, tá? E qual é o problema disso? É que dependendo da forma como o seu sistema imunológico reage à infecção, você pode desenvolver um quadro grave da dengue que a gente chama de dengue hemorrágica ou dengue grave, tá? E esse quadro que é perigoso, porque a dengue grave, que é o quadro hemorrágico, pode levar você a óbito. Então tem que tomar muito cuidado. Beleza? Quando eu falo do Zika vírus, qual é o aspecto interessante da gente lembrar do Zika? Zika vírus está relacionado com mães contaminadas que tiveram os filhos com má formação, nasceram com microcefalia. Essa informação é importante porque isso foi descoberto por cientistas brasileiros, tá? Então fica ligado que isso é importante de você saber. Outra coisa com relação ao Zika vírus é que geralmente o indivíduo adulto, quando ele se contamina com o Zika vírus, ele é assintomático.
Tem esse problema da mãe, que pode, se ela estiver contaminada com o vírus, causar uma formação no bebê. E tem também o problema que se o adulto desenvolver alguns sintomas, ele pode desenvolver uma síndrome que é chamada de síndrome de Guillain-Barré. E essa síndrome é uma síndrome paralisante, vai provocando paralisia no corpo da pessoa. Se ela não tratar, pode agravar o quadro. Se ela descobrir que é por Zika e fizer o tratamento, ela consegue recuperar os movimentos, tá bom? Febre chikungunya, sintomas muito parecidos com o da dengue, muito parecidos. A maior diferença é que não evolui para um quadro hemorrágico, graças a Deus, mas as dores não são musculares, são dores articulares e dores nas articulações, nas famosas juntas, que a gente pode permanecer com essas dores por um longo período de tempo. Existem casos de 6 meses a 1 ano depois da infecção, a pessoa ainda está sentindo as dores nas articulações. E isso pode gerar problemas de artrose, de problema articular mais grave. Então tem que cuidar também. Já a febre amarela urbana, né? Febre amarela, gravíssima também. Tem vacina, gente. Tem vacina para febre amarela. Então não vai ficar vacilando querendo pegar febre amarela, porque você pode ter falência hepática, tá? A brincadeira é séria. Então não dá para vacilar com febre amarela, tá? Problemas graves, então tem que tomar vacina, tem que estar vacinado bonitinho, que aí você não vai ter problema. Lembrando que a febre amarela urbana é transmitida pelo Aedes. Se você for lá para o campo, certo? Curtir aí um ambiente relax e estiver caminhando pela mata, você pode ser picado por um outro grupo de mosquito. Mosquitos do gênero Sabetes e mosquito do gênero Hemagogos. Aqui, ó, só para você ler. Ter aí para anotar e printar a tela aí, ó. Então, a febre amarela silvestre, que é aquela que você pega lá no campo, ela pode ser transmitida por amiguinhos do Aedes, os mosquitos do gênero Sabetes e Hemagogos. É esses caras que vivem lá no campo. O Aedes não. O Aedes é um mosquito urbano, ele gosta da cidade. Esses outros são silvestres. E qual que é o problema? É que lá, né, lá no campo, você pode ter os animais que são reservatórios desse vírus. Geralmente, os animais que são reservatórios desses vírus são os primatas, os macaquitos. E aí, esses mosquitos picam esses primatas, você está passeando lá, pica, você transmite para você. Aí você vem para a cidade, é picado pelo Aedes, o Aedes pega de você e transmite para outra pessoa. Olha que beleza. Então, os coitados dos macacos, gente, eles não têm culpa de nada. Eles se contaminam com o vírus como a gente. Inclusive, muitos desenvolvem os mesmos sintomas que os humanos e morrem. Então, não tem que sair matando macaco, não tem que fazer nada disso. Bom, eles também são vítimas como nós. O vilão da história é o transmissor. Então, a gente na cidade tem que combater o Aedes. Essa é a melhor forma da gente tentar prevenir as doenças transmitidas por ele, sem deixar a água parada, recolher bem os lixos, deixar o quintal limpinho. É isso que a gente tem que fazer, tá? Para combater esse mosquito e tentar evitar aqui o aparecimento dessas doenças e aumentar a incidência disso onde a gente vive. Quanto menos pessoas contaminadas, menos vai transmitir. Essa é a ideia, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, diminuir a transmissão, eliminando o transmissor, o Aedes safadão, e assim a gente diminui a incidência dessas doenças. Bom, uma outra coisa legal de comentar aqui é sobre os projetos que nós temos aqui no Brasil sobre os Aedes transgênicos, né? Tem um projeto de Aedes transgênico onde eles fazem uma modificação, inserem um gene no macho, eles modificam geneticamente os machos. E aí esses machos, eles recebem um gene que quando eles cruzam com a fêmea, passa esse gene para os filhos. E esse gene não permite o desenvolvimento dos filhos, então os filhos não nascem. Consequentemente, você diminui a população de Aedes no ambiente. Tá? Isso já foi testado, já tem uma empresa produzindo isso, né, e vai ser vendido para as cidades que têm alta incidência e quiserem comprar para fazer esse tipo de liberação de machos na cidade. Vai liberar e aí esses machos vão cruzar com as fêmeas, vai diminuir a população. Genial, muito legal, é uma estratégia muito interessante. Aqui na minha cidade tem uma outra empresa que elas fazem a castração dos machos.
Olha que interessante isso. Eles recolhem os machos, olha que legal. Eles recolhem os machos da natureza e eles fazem uma espécie de castração química, alguma forma que eles utilizam aí para os machos não se reproduzirem. E aí eles devolvem esses machos para a natureza, eles não se reproduzem e você também tem uma queda na população de Aedes. Interessante também, né? Então, é uma estratégia para a gente evitar a proliferação do mosquito, que é o transmissor dessas 4 doenças aí. Então, voltando aqui, ó, só para você dar aquela printada monstra nas arboviroses e lembrar das principais características dessas aí, sempre aparece na prova do Enseja, tá? Então, fica ligado, porque doenças transmitidas pelo Aedes é carta marcada na nossa prova do Enseja, então se aparecer, você vai acertar. Fechou? Então é isso. Muito bem. E aí, meus queridos, só para dar uma alertada em vocês em outras possíveis doenças que podem aparecer, é interessante a gente comentar aqui rapidamente sobre alguns outros pontos. Só vou bater aqui um pontinho sobre essas aqui, não vou ficar me aprofundando muito, porque a grande maioria delas a gente já conhece, a gente já convive. Então, se aparecer na prova, tenho certeza absoluta que você consegue matar a questão falando sobre essas viroses também. Então, vamos lá, ó. Mais algumas viroses. Viroses transmitidas por relações sexuais. Eu não estou dizendo que só relação sexual transmite essas viroses, mas que a principal forma de transmissão é a relação sexual. A famosa e ainda muito mortal da AIDS, que é a SIDA em português, né? Eu chamo de SIDinha, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que é uma doença causada pela infecção do vírus HIV. Lembre-se, cara, que o Brasil, meus queridos, eu adoro comentar, dar aula sobre o HIV e sobre a AIDS, porque o nosso país ele é referência mundial no tratamento de AIDS. E a AIDS, quando ela surgiu, nós tivemos muitos problemas de discriminação, de você colocar a culpa da doença em determinados grupos, e o Brasil sempre lutou muito contra isso. O Brasil sempre acolheu muito as pessoas que eram soropositivas e que desenvolviam a doença também. Então é importante você entender o quanto o nosso país luta para as pessoas que são diagnosticadas com o vírus e aquelas que acabam desenvolvendo a doença. Hoje, só desenvolve a doença, só tem a SIDinha, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, quem não busca tratamento. Então, existe uma diferença, ó, volta aqui, ó, presta atenção no prof com relação à AIDS. Ser soro positivo é você ser diagnosticado com o vírus no seu organismo. Isso é ser soro positivo. Ter AIDS é outra coisa, é você desenvolver a doença, certo? Por isso que antes essas doenças eram chamadas de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Agora elas são classificadas como ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Você pode estar infectado, mas você não necessariamente manifesta os sintomas, não desenvolve a doença. Por quê? Porque para muitas delas tem tratamento. E a AIDS é uma delas. Bom, gente, vocês desculpem um pouco a minha voz aí, é que eu tô com o nariz entupidaço. O prof tá meio zoadão, mas daqui a pouco melhora, tá bom? Então vamos lá, ó. Seguinte, falando sobre a AIDS, então é isso que eu queria que você lembrasse. Soro positivo é aquela pessoa que é diagnosticada com o vírus. AIDS é a pessoa que desenvolve a doença da síndrome da imunodeficiência adquirida. Por quê? Porque esse vírus invade as suas células do seu sistema imunológico, células do linfócito T. E como invade suas células do seu sistema imunológico, você fica imunodeprimido. O seu sistema imunológico cai muito e aí qualquer outra infecção que você pegar, o seu corpo vai ter muita dificuldade de combater essa infecção e você pode morrer por uma simples infecção gripal. Você pode morrer por uma pneumonia, justamente porque você está com o seu sistema imunológico comprometido, quando você não se trata, beleza? Aí a coisa fica complicada. Mas, como eu já falei, se você procurar o SUS, o Brasil é referência no mundo de tratamento. Você tem tratamento gratuito pelo SUS. Então não tem por que você deixar a doença se manifestar. Tudo bem? Esse é o negócio. Professor, mas e a transmissão? As pessoas que são soro positivo, elas transmitem? Tudo vai depender da quantidade de vírus circulante que você tem no organismo.
tá? Por isso que é importante você fazer os exames sempre. Desculpa aí, meu povo, a coisa tá feia. Por isso que é importante você fazer os exames constantemente para ver a carga viral, para saber se você realmente não tem mais o vírus circulando, aí você não está transmitindo mais, tá bom? E eis aí a importância de você fazer o tratamento disponibilizado pelo SUS. Via de regra, uso de preservativo, toma cuidado com os seus envolvimentos, a gente tem que se cuidar, tem que cuidar do outro, então quando for se envolver sexualmente, conheça a história da pessoa, né? Tenta se cuidar da melhor forma possível para vocês não se arriscarem, né? Porque a AIDS ainda mata e mata muito no mundo, tá bom? Tem que se cuidar. Outras viroses aí que podem ser transmitidas por relação sexual, o HPV, lembrando que o HPV tem vacina, principalmente ali para os adolescentes tomarem, tá? Antes eram 3 doses, se eu não me engano, agora são somente 2 doses. HPV tem que tomar a vacina, gente. Por quê? Porque existe uma variante do HPV que pode provocar câncer de colo de útero nas meninas. Então, meninas e meninos têm que tomar, tá bom? O HPV, ele pode causar uma verruga genital também. Pô, fica uma coisa desagradável, né? Tem tratamento também para verruga, você pode fazer um tratamento para eliminar, para tirar, mas o problema maior é você ter a possibilidade de entrar em contato com o vírus que pode levar ao desenvolvimento do câncer de colo de útero. Isso não é legal, bom? Herpes vírus, eita, herpes, tá? Herpes genital. Nós temos também herpes labial. Herpes genital desenvolve nos órgãos genitais, herpes labial na boca. Professor, se eu tiver com herpes genital e entrar em contato com a boca, eu vou pegar na boca? Não, são vírus diferentes, tá? Só que uma coisa importante sobre herpes vírus. Pegou uma vez? Você vai continuar com ele para sempre. O que vai acontecer é que nem sempre ele vai estar na sua forma aguda. Então nem sempre você vai estar com feridas na genitália ou na boca. Mas sempre que sua imunidade cair, esse vírus consegue se replicar no seu corpo e consegue manifestar a fase aguda, saindo feridinhas. Então, melhor evitar, né? E aí, não menos importante, as hepatites, principalmente B e C, que são transmitidas por relações sexuais. Gente, vocês não têm noção do tanto de gente que tem hepatite e nem sabe. Por quê? Porque a gente negligencia. Como existe tratamento para AIDS e as pessoas já não morrem mais de AIDS, a galera perdeu um pouco o medo, começou a se descuidar, não mais se cuida, ó, no transão, e aí se relacionam sexualmente sem proteção e acabam pegando hepatite. Qual que é o problema da hepatite? Muito tempo assintomática. Quando você descobre que tem, seu fígado já virou uma sopa. Olha que beleza? Fora que a hepatite pode causar, além de cirrose, pode causar câncer no fígado. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, vamos cuidar do corpinho, vamos cuidar da saúde, vamos colocar o pinguelo e o periquito dentro da cueca e da calcinha, vamos sair passando essas coisas por aí. A gente tem que se amar um pouco mais, a gente tem que se dar mais valor, tem que se cuidar. Bom, a gente fala brincando, mas isso é muito sério e maravilhoso. Você tá maluco? Tem que cuidar, tá bom? E aí, para finalizar o nosso papo, as gripes. Ei, prof, as gripes, isso mesmo, maravilhosos. As gripes. Gripes, transmissão, por gotículas, né, das vias aéreas, por secreções das vias aéreas que vão sair aí, entram em contato direto com você, contaminam o ambiente, por isso que você tem que lavar bem as mãos, higienizar sempre as coisas para evitar a disseminação desses vírus. Vírus da gripe comum, influenza vírus, gripe suína, que, eita gente, essa aqui pegou a galera, hein? Você tá louco? Gripe suína, influenza A, que é o H1N1, tem vacina tanto para gripe comum, sazonal, como para gripe suína, como para gripe aviária, certo? Então essas aqui são as gripes mais famosas, mas uma outra virose que também se transmite da mesma maneira que as gripes. Quem? Hã? Sim, maravilhosos. SARS-CoV-2, o vírus causador de quem? Da Covid-19. Então, se tem uma forma que a gente sabe de prevenir, de pegar essas gripes e pegar a Covid-19, é os métodos que nós utilizamos nos últimos anos, né? Máscara, álcool, lavar bem a mão, higienizar bem os ambientes. É isso. É assim que a gente previne. E no caso das gripes e da Covid,
você ainda tem vacina disponível para você prevenir, para você evitar entrar em contato com esse vírus e pegar a doença. Então não tem desculpa, certo? Não tem desculpa. Bom, fiquem antenados, na prova do ano passado caiu uma perguntinha só usando o sarampo como exemplo, mas o sarampo também é uma virose que voltou a aparecer com muita força, justamente porque as pessoas não se vacinam e aí, por termos baixa cobertura vacinal, esse vírus voltou a circular no nosso país, perdemos o certificado de erradicação do sarampo. Nós estamos fazendo uma campanha muito forte no Brasil contra a poliomielite, a polio, gente. E sim, aquela virose que era a doença lá, que quem fazia a campanha de vacinação? O Zé Gotinha. Pois é, voltou. Voltou a campanha da polio. Temos polio? Temos casos? Não. Mas como a cobertura vacinal está muito baixa, o governo está muito assustado, o Ministério da Saúde está muito preocupado, então estamos fazendo campanhas acirradas da polio, tá bom? Então tem que ficar ligado aí com essas duas que também são importantes. Beleza? Então, meu povo, esse era o recado que o prof tinha para dar. Até babei no microfone que hoje eu tô demais. Esse era o recado que o prof queria passar para vocês. Me desculpe aí um pouquinho da voz, eu tô um pouco ruim, tô com alergia, garganta enroscada, hoje tá bravo o negócio. Mas tá passado o recado, espero que vocês tenham curtido esse videozão. E se você curtiu, deixa aquele like pra nós. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá aquele help, gente, porque isso ajuda muito. Deixa um comentário aí no vídeo, só para saber se você gostou, se você curtiu e se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar, que é sempre muito bem-vindo. Valeu, jeitens! Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem por aí, tamo junto, é nózes! Fui!